Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Consulte. Ao meu lado, Marcos Alcídio, nosso diretor de consultoria. Desse outro lado, Darcy Zanghellini Júnior e eu, Gilberto Meira, ambos consultores jurídicos tributários da Consulte. Hoje estamos aqui trazendo novidades das últimas semanas, em especial, né, Marcos? A aprovação no âmbito do Senado Federal, no último dia 8, da reforma tributária, que está sendo encaminhada para a Câmara Federal. E, evidentemente, como o ministro da Economia sugere, parece-nos que teremos que tratar também o tema fatiado. Mas nesse fatiamento, o que é que nós temos de novidade aí que já é possível passar àqueles que nos assistem, Marcos? Então, Gilberto, como você bem comentou, essa reforma tributária é bastante complexa. Eu lembro até de uma frase do nosso ex-secretário da Fazenda, Everardo Marcel, que falava: não existem soluções simples para problemas complexos, como é o caso da reforma. Então, diante disso, a gente vai tratar a coisa de uma forma fatiada aqui. Hoje nós vamos tratar só do período de transição. Tem muita coisa para tratar, então a gente vai comentando. Como teve bastante procura aí na semana passada dos nossos clientes, contadores, perguntando sobre o assunto, vamos falar sobre, achamos importante comentar sobre a questão da transição. Bom, primeiro que, como todos já vimos, várias notícias, nós temos, basicamente, vão ser criados dois novos tributos. A contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que ela substitui os tributos federais, no caso IPI, PIS e COFINS, e o IBS, que substitui o ICMS e o ISS. Bom, então falando em transição, primeiro ponto, 2024 e 2025 nada vai mudar. Ela tem uma transição longa, então 2024 e 2025 nós vamos continuar exatamente da forma como estamos. Então, não tem que se preocupar muito nesse momento, pelo menos os contadores, em relação a mudanças rápidas sobre o assunto. Em 2026, que é o último ano deste governo que estamos, a alíquota vai começar a surgir essa transição. Então vai ter uma alíquota pequena no CBS de 0,9% e no IBS de 0,1%, que é o que eles estão chamando de TES. Então começa a reforma tributária efetivamente a ser aplicada em 2026. 2027 é para deixar de existir o PIS e COFINS e a CBS ser totalmente implementada. E o IBS seguirá em 0,1, perdão. 2029 a 2032, por isso que o pessoal tem comentado bastante essa questão da transição de 10 anos, vai haver uma redução gradativa de ICMS e ISS e a elevação do IBS. Em 2033, aí sim, completando os 10 anos agora de 2023, vai haver a extinção do ICMS e do ISS e o IBS será totalmente implementado. Apenas aqui para a gente poder comentar, né, para dar uma oportunidade para vocês fazerem os comentários de vocês, a questão da transição, já que nós estamos falando aqui em transição, a transição da cobrança do IBS da origem para o destino, Gilberto, ela tem um período de transição de 50 anos, ou seja, ela vai começar em 2029 e vai terminar em 2078. Não sei você, Gilberto, e você, Darcy, o que vocês pretendem estar fazendo? Hoje nós estamos no dia 13 de novembro. O que nós vamos estar fazendo lá no dia 13 de novembro de 2078 para a gente ver o fim dessa transição aqui? Se estivermos respirando, já será um grande avanço, né? Darcy, o que você acha dessa confusão toda que nós nos metemos? Falei, 50 anos. Há um outro prazo também que me preocupa, menos exaustivo quanto esse, que é a transição da questão dos créditos do ICMS para serem abatidos no âmbito do IBS, que leva 30 anos. Eu fico imaginando que nós teremos 6 governos diferentes, a contar, excluindo-se este, que poderão modificar o que está sendo proposto hoje. Você não te assusta, Darcy?
Demais, Gilberto, porque nós que atuamos há bastante tempo na área, nós estamos com o atual sistema tributário há 35 anos do atual texto constitucional, sistema constitucional tributário, e ainda nos debatemos com discussões sobre um texto de 1988. Nós estamos falando aqui só da transição, mas bem que o Marcos Alcídio lembrou, né? Não tem resposta simples para situações complexas. Mas talvez, já aqui compactuando com o pensamento do professor paulista, o professor Facuri Scaff, eu entendo que eu sou contra a reforma tributária, porque se a situação é complexa, talvez o mais simples seriam reformas pontuais, para que não se perdesse assim tanto tempo num trato tão complexo. Aliás, eu até preciso me corrigir, não é perdesse tanto tempo. O tempo ocupado foi muito pouco para questões complexas demais. E um exemplo disso é que foram mais de 700 propostas de emenda e o relator acatou apenas um pouco mais de 200. Sinceramente, para quem já atua na área tributária, é difícil entender toda a complexidade dos tributos em espécie existentes atualmente. Pensar que os deputados, com as suas mais diversas formações, teriam condições de debater com profundidade, com uma capacidade plena todos esses tributos, eu sinceramente não acredito. Nos parece aí que a ânsia pela mudança, ela não está trazendo o bom senso aqui à tona, né? É bom lembrar que no modelo europeu, nós estamos copiando o IVA do modelo europeu, se começou a falar em IVA nos idos da década de 50, e ele só foi efetivamente implantado na comunidade europeia no início da década de 90, quando a comunidade europeia começou a tomar realmente uma conformação mais definitiva. Então, se dizer que se estuda há muito tempo a reforma tributária, não é totalmente verdadeiro. Não sei se vocês concordam com isso, né? Na realidade, nós tínhamos muito por fazer. Não se discute a necessidade da reforma, todos nós chegamos a essa conclusão. Todavia, me parece que era possível se fazer muita coisa. Marcos, você que é da área, alguma dúvida em se dizer que poderíamos ter unificado PIS e COFINS há muito tempo? Sim, todos os tributaristas falavam isso, né, Gilberto? São legislações muito próximas, já deveriam ter feito. Eu concordo com o teu direcionamento aí. Nós temos, né, Darcy, também discussões aí envolvendo ISS, ICMS, o IPI, uma série de discussões que também poderiam ser primeiro tratadas, preparadas inclusive no âmbito infraconstitucional, criando-se condição para uma reforma mais efetiva. Eu tanto acredito nas reformas pontuais, porque nós estamos num momento de transição. Nós estamos ainda numa sociedade cuja receita tributária tem sido muito impactada pelo agronegócio, mas como será daqui a alguns anos? O setor de serviços ele se avoluma no mundo todo. Será que esse sistema estará preparado? Teríamos de rever essa reforma logo adiante? Porque nós tivemos muitas exceções e o setor de serviços é um exemplo. Porque como que você vai tributar uma alíquota alta do setor de serviços se ele não tem como se apropriar de créditos? Vai ter uma alíquota muito impactante que vai, por sua vez, para quem não está nos ouvindo, vai impactar no seu bolso. Porque esse preço, esse custo refletirá na formação do preço do serviço. Não tem como o profissional ser obrigado a repassar. E é bom que você frise, né, Marcos e Darcy, todos somos conscientes da necessidade de se rever o sistema, de se reorganizar. O que se discute, primeiro, é o afogadilho, segundo, este prazo longínquo de transição num país que não costuma respeitar regras. Estávamos lembrando aqui, antes desta conversa, a questão envolvendo a CPMF. Quando ela foi criada para atender a saúde, ela já teve variação no percentual e em seguida no próprio nome, se tornou quase que permanente e não mais temporária, e no meio do caminho houve aí uma alteração por meio de uma emenda constitucional, criando as famosas desvinculações da Receita da União, permitindo que a União usasse 30% da CPMF para outros fins que não aqueles para os quais foram criados e sugeridos pelo então ministro Adib Jatene.
né, que previa o uso exclusivo para a saúde. Então isso nos preocupa. Ou seja, daqui 30 anos, 50 anos, será que os governos que se sucederão irão respeitar esta situação? Outra coisa também que tem me chamado a atenção, Marcos e Darcy, até para que vocês façam as suas observações, o Comitê dos Secretários de Fazenda já prevendo esta mudança da origem para o destino, da compensação do IBS, do CBS, a que você se referiu, já vem orientando para que os estados aumentem essas alíquotas modais de forma a se prevenir de futuras perdas. Quer dizer, o sistema nem foi aprovado e nós já temos aumento de carga tributária para compensar eventuais perdas. E sabe o que é pior nisso tudo, Gilberto? Que nós, consultores, somos muitas vezes indagados sobre a questão da segurança tributária. O que nós estamos tratando aqui é uma total insegurança. Como que nós vamos convencer um empresário a investir no Brasil diante de uma situação... O nosso sistema já era complexo. Agora, com essa mudança e principalmente instabilidade que se cria pelo que está por vir e dado a pouca discussão em torno do tema, eu temo demais pela segurança jurídica. Eu, infelizmente, penso que na frente, aí, como você comentou, que serão outros governos, tá, que irão, de fato, implementar essas propostas, que nós possamos, quem sabe, ter uma reversão. Ao invés de um projeto amplo, talvez se vejam obrigados a fazer reformas pontuais para que os propostos possam ser atingidos, que é tornar o ambiente mais propício à implementação de novos negócios, novos empreendimentos. Ou seja, a conferir. Né? Esse fatiamento, inclusive, que o Marcos comentou, ele tem razão de ser, porque o projeto, a PEC, né, alterada com a 45 mais a 110, foi para o Senado, sofreu todo aquele volume de alterações, muita coisa acabou por não mudar, e agora está retornando para a Câmara para uma nova discussão. E o ministro da Economia já adiantou que pretende convalidar aquilo que não foi alterado, fatiando também a própria proposta de emenda constitucional e deixando para uma nova discussão, uma nova rodada, aquilo que vai ser alterado. E é por isso, né, Marcos, que nós também vamos fatiar o nosso bate-papo, não é isso? Tem muita coisa a se comentar ainda, né, Gilberto? Vários tipos de impostos, o momento da própria... quanto que vai ficar uma parte para o município, para os estados, enfim. A reforma tributária é complexa, ainda tem muita coisa que a gente tratar. Hoje tratamos só dessa questão do período de transição, mas voltaremos ao assunto com certeza. Com certeza, porque tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Chegaremos ao momento que iremos discutir lei complementar e as questões de conflito que nós teremos. Por isso, nós pedimos àqueles que nos assistem que continuem nos acompanhando, mandem as suas sugestões embaixo do nosso vídeo. Embaixo aqui vocês vão ver que há um espaço de comentários, mas principalmente... dê o like para a nossa página, para que ela seja acompanhada por muitas pessoas. E, por enquanto, ficamos por aqui, mas com o compromisso de voltarmos a tratar do tema, porque esse tema certamente será dominante em nossos encontros. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.